vocês vão ver ela mesma explicando algumas coisinhas, por exemplo, como eram divididas as despesas entre ela e o Leniel em relação à escola do Henri, à babá do Henri. Tratado que quem ia pagar a escola? Então, quando nós tivemos o nosso divórcio, ele ficou de pagar 20% do salário dele, se eu não me engano, dava 2.000 e pouco, ou 1.800, mais metade do valor da babá. Então, a escola, o valor que ele me pagava não dava nem a mensalidade da escola, que a escola do Henrique custava 3.187. Se eu não me engano, era 3.187 reais. Era quase Quem 3 pagou, mil. então, a escola? Eu e o Leniel. O Leniel me ajudava, mas eu ganhava um salário de 9.000 reais. Eu conseguia bancar a mim e o meu filho. Então, o Leniel ajudava da forma dele, que foi o acordo que nós tivemos no divórcio, que era os 20%, mais a metade do valor da babá. Então, eu pagava também a babá, e a babá de Bangu eu pagava sozinha, até porque eu queria que o Henrique tivesse uma babá em Bangu, porque meu pai era acamado e a minha mãe já é uma pessoa idosa. Então, quem pagava de Bangu era eu, e ele pagava metade da babá da Barra e metade, e a porcentagem dos valores referentes também à escola. Ela vai falar sobre quando o Leniel ficava instigando o menino a olhar para a mãe de maneira diferenciada, por exemplo, quando ele vai dizer que a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri, coisas que o Leniel colocava na cabeça do filho. Que quando o Leniel vai dizer para ela, né, sobre a frase que o Henri diz para ele, que o Jairinho abraçava forte, que ele não gostava disso, ela, naquele momento, naquele contexto, ela interpreta isso como um ciúme do Leniel, que é totalmente compreensível numa situação de uma mãe, na situação em que tanto a Monique quanto o Henri estavam. É muito comum pais ficarem inventando histórias, porque é só você juntar as coisas, né? Igual um episódio aí que, junto com essas outras falas estranhas do Leniel para o Henri, ela vai mencionar sobre que insinuou na frente da avó materna do Henri que a Monique havia roubado um carro dele, quando era exatamente o contrário que estava acontecendo, né? A Monique estava pagando o carro, por isso ela ficou com o carro. E outros detalhes que ela vai mostrar. Quando o Leniel voltou para entregar o Henri no domingo, ele me ligou e falou assim: Monique, você pode descer para eu conversar com você? Eu falei, claro. Aí desci. Ele falou assim: olha só, o Henri reclamou para mim que o tio Jairinho, que agora ele sabia quem era o tio Jairinho, porque o Henri falou o nome, que o tio Jairinho deu um abraço forte nele e ele não gostou. Eu falei assim, bom, eu não vi esse abraço forte, o Henri também não relatou para mim abraço forte, que tenha machucado, nada. Mas eu vou repreender. Ele falou assim, você se importa de você chamar ele? Eu falei, não me importo. Interfonei para o Jairinho, pedi para que ele descesse para falar com o Leniel. E, de forma muito amistosa, os dois conversaram. O Leniel falou para ele que se ele podia não dar abraços apertados, que ele não queria que o Jairinho desse abraços apertados no meu filho. E o Jairinho também, de forma muito amistosa, respondeu que faria a vontade do pai. E ali foi tudo certo, não teve nenhuma discussão, nenhuma alteração de voz, nada. Henri subiu, fomos para o apartamento, depois fomos para a piscina, fomos brincar. Desse abraço apertado, eu achei até que fosse ciúme do Leniel, porque tinha uma nova presença masculina em casa. Porque, ao meu ver, assim, um abraço não causa uma estranheza, né? Um abraço apertado. Realmente eu achei que fosse ciúme do Leniel, eu achei que tivesse sido ciúme, né? Porque era uma pessoa nova dentro de casa ocupando o lugar dele, que era de direito dele. Então, eu achei que fosse realmente ciúme. Eu mandava foto e vídeo do Henri o tempo inteiro para o Leniel, que era um pai que gostava de receber fotos. E eu mandava muitas fotos e vídeos para o Leniel, e eu achava realmente que era a parte do ciúme, né? Que era um ciúme de pai. Não sei se realmente foi verdade ou se foi, talvez, invenção do Leniel, porque ele estava com ciúme. Eu acho que foi um pouco dele ficar questionando o Henri, perguntando assim, mas quem está lá? Mas como que é a pessoa? Como que ele fica? Porque o Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim, mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito a nossa, né, esse tempo, esse período. Aí eu falei assim, filho, por que você está perguntando isso? A bunda da mamãe é de quem?
Aí ele falou assim, não, porque o papai disse que a bunda da mamãe é minha e dele. Eu falei assim, Henri, a bunda da mamãe é da mamãe, mas se você quiser eu te empresto ela de vez em quando. Aí ele falou, tá bom, porque ele gostava de dormir encostado na minha bunda, com a cabecinha na minha bunda. E aí eu falei, que pergunta estranha, né, do Henri fazer, porque o Henri não fazia esse tipo de pergunta. Aí passou. Depois o Leniel pegou de novo o Henri, foi para a casa dos meus pais, e ele ficou lá na casa dos meus pais sábado e domingo, e o Henri também veio com outro comentário na frente da minha mãe, na frente da Glauciene, que era a babá. Falou assim, vovó, por que a mamãe roubou o carro do papai? Aí a minha mãe falou assim, Henri, sua mãe nunca roubaria nada de ninguém, muito menos do seu pai. Aí eu fui conversar com o Leniel, falei assim, Leniel, olha só, acho que você está confundindo as coisas. Tem determinados assuntos que você não tem que falar com o nosso filho. Primeiro, que o carro não foi roubado. Segundo, que você não me deu o carro. Eu comprei com meu dinheiro, eu comprei pelo meu contra-cheque, que eu estava pagando até agora, a última prestação foi mês passado, de acordo com o que eu recebia, foi um carro, um teto que eu consegui, o carro que eu consegui comprar. Então, esse tipo de comentário não é para você fazer. Ele concordou, pediu desculpa, ele falou que ele se excedeu, porque ele estava sem carro no momento, e ele viu que eu estava com um carro, que, no caso, quando nós estávamos casados, era o carro da família. E eu não gostei, comecei a não gostar desses tipos de comentários que o Leniel fazia naquela época. Só você juntar as coisas. O mesmo Leniel que foi reclamar com a Monique que o Henri disse a ele que estava recebendo abraço apertado do Jairinho, é o mesmo Leniel que estava dizendo para o menino que a bunda da mamãe pertence ao Leniel e ao Henri. É o mesmo homem que faz esse tipo de coisa. Como que a opinião pública não consegue entender que tem alguma coisa errada nesses relatos? Pior, como a opinião pública acredita em tudo que esse homem fala sem provas e nem sequer ouve o que a professora estava falando ali num tribunal com o compromisso de não mentir, né? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!